Você já parou para pensar como um simples cachorro-quente pode mudar sua vida para sempre? Como um guardanapo manchado de mostarda pode ser o início da história de amor mais intensa que você já ouviu? Eu sou Gabriel, e preciso contar para vocês sobre Laís, a mulher que transformou minha existência em apenas 2 anos. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Uma história que vai fazer você repensar o que realmente importa na vida, porque às vezes o maior amor nasce no momento mais inesperado e os maiores milagres acontecem quando tudo parece perdido. Era março de 2018 quando tudo começou. Eu estava terminando o meu último ano de arquitetura, aquela fase da vida onde cada dia parece uma eternidade, mas ao mesmo tempo você sabe que tudo está prestes a mudar. O campus da universidade fervilhava com a energia típica de quem está quase se formando, uma mistura de ansiedade, expectativa e aquela sensação agridoce de que a juventude está chegando ao fim. Naquele dia específico, uma quinta-feira comum, meu estômago roncava alto durante a aula de projeto final. O professor falava sobre sustentabilidade na construção civil, mas tudo o que eu conseguia pensar era no food truck que ficava estacionado na praça central do campus. O cheiro de cebola caramelizada e pão tostado invadia as salas de aula próximas, torturando estudantes famintos como eu. Quando o sinal tocou, saí correndo com meus 3 melhores amigos da faculdade. Ricardo, que cursava engenharia e sempre reclamava de tudo. Marina, da psicologia, que analisava cada gesto das pessoas ao redor. E Pedro, do direito, que já falava como um advogado mesmo antes de se formar. Éramos um grupo eclético, unidos pela fome e por aquela amizade que só se forma nos bancos da universidade. A fila do food truck estava imensa. Estudantes de todos os cursos se espremiam, discutindo trabalhos finais, estágios e o futuro incerto que nos aguardava. Foi nessa fila caótica que meus olhos encontraram os dela pela primeira vez. Laís estava a poucos metros à nossa frente, conversando animadamente com suas amigas. Cabelos castanhos ondulados que brilhavam sob o sol da tarde, sorriso contagiante que iluminava todo o rosto e uma energia que parecia irradiar alegria pura. Ela gesticulava enquanto falava, contando alguma história que fazia suas amigas rirem alto. Usava uma blusa azul clara que realçava seus olhos e uma saia jeans que balançava conforme ela se movia. "Gabriel, você está babando", brincou Marina, seguindo meu olhar. "Quem é ela?", perguntei, tentando disfarçar meu interesse óbvio. "Laís, da administração. Está no último ano também. Quer que eu apresente vocês?" Antes que eu pudesse responder, a fila andou e logo estávamos fazendo nossos pedidos. Laís pediu um cachorro-quente completo com milho e batata palha. Eu, nervoso e tentando impressionar ninguém em particular, pedi a mesma coisa. Quando o atendente gritou que a mesa redonda perto das árvores estava livre, foi natural que os 2 grupos se juntassem. "Oi, eu sou a Marina", disse minha amiga, sempre desinibida. "Estes são o Gabriel, o Ricardo e o Pedro. Podemos dividir a mesa com vocês?" "Claro, eu sou a Laís", ela respondeu com um sorriso que fez meu coração acelerar. "E estas são Júlia, Amanda e Carla." Nos acomodamos ao redor da mesa de ferro, os 8 amigos misturados como se nos conhecêssemos há anos. A conversa fluiu naturalmente entre reclamações sobre professores, ansiedade sobre o TCC e planos para o futuro. Laís falava sobre seu estágio em uma empresa de logística, os olhos brilhando quando descrevia os desafios de otimizar processos de entrega. Foi quando ela deu a primeira mordida no cachorro-quente que aconteceu. Um pouquinho de mostarda ficou grudado no canto da boca, formando uma pequena mancha amarela que ela não percebeu. Sem pensar 2 vezes, peguei um guardanapo e, com um gesto delicado, limpei o cantinho da boca dela. "Obrigada", ela sussurrou, as bochechas corando levemente. O silêncio durou apenas 2 segundos, porque logo em seguida, Laís começou a rir. Não uma risadinha contida, mas uma gargalhada genuína que contagiou toda a mesa. "Gabriel, você está com uma casca de milho entre os dentes da frente", ela disse entre risos. E lá estava eu, tentando ser galante, com uma casca de milho amarelada decorando meu sorriso. O constrangimento durou meio segundo, porque logo eu também estava rindo. Pedro quase se engasgou com o refrigerante. Marina batia palmas e mesmo os desconhecidos das mesas próximas começaram a olhar para nossa mesa barulhenta. "Que dupla", comentou Ricardo, balançando a cabeça em divertimento.
Aquele momento quebrou qualquer tensão que pudesse existir. Passamos o resto do intervalo conversando como velhos amigos, descobrindo gostos em comum e trocando histórias embaraçosas da universidade. Laís tinha uma forma única de contar situações cotidianas, transformando os relatos mais simples em aventuras épicas que nos mantinham grudados em cada palavra. Quando chegou a hora de voltar para as aulas, ficamos ali parados, ninguém querendo ser o primeiro a se levantar. Era evidente que algo especial havia acontecido entre nós, uma conexão que ia além da casualidade do encontro. Pessoal, vamos trocar contatos, sugeriu Júlia, sempre prática. Seria legal nos encontrarmos mais vezes antes da formatura. Foi assim que consegui o número de Laís. Minha mão tremia imperceptivelmente enquanto digitava meu contato no celular dela, e quando nossos dedos se esbarraram durante a troca dos aparelhos, senti uma energia elétrica subir pelo braço. Naquela mesma noite, já em casa, fiquei pelo menos 20 minutos encarando a tela do celular antes de ter coragem de mandar a primeira mensagem. Oi, Laís. Sou o Gabriel, o cara da casca de milho. Foi muito bom conhecer você hoje. Como foi o resto das aulas? A resposta chegou em menos de 5 minutos. Oi, Gabriel. Foi ótimo te conhecer também. As aulas foram um saco, mas agora que estou em casa só consigo pensar na nossa mesa barulhenta do almoço. Você conseguiu tirar toda a casca dos dentes? E assim começou nossa maratona de mensagens. Conversávamos sobre tudo e sobre nada, desde debates profundos sobre nossos cursos até discussões acaloradas sobre qual era o melhor sabor de sorvete. Ela me contava sobre sua família, a mãe professora, o irmão mais novo que estava terminando o ensino médio e a ausência do pai que havia saído de casa quando ela tinha apenas 13 anos. Eu, por minha vez, falava sobre meus pais arquitetos que tinham um escritório pequeno mas bem-sucedido, sobre minha paixão por projetos sustentáveis e sobre meu sonho de um dia construir casas populares que fossem bonitas e funcionais ao mesmo tempo. Durante as semanas que se seguiram, nossos encontros se tornaram constantes. Sempre que possível, almoçávamos juntos no mesmo food truck, e a mesa redonda perto das árvores se tornou nosso ponto de encontro oficial. Os outros amigos brincavam que éramos como um casal de namorados, mas nós dois insistíamos que era apenas uma boa amizade. Mentira. A tensão romântica era palpável. Quando Laís ria das minhas piadas ruins, eu sentia borboletas no estômago. Quando ela me explicava conceitos de administração com aquela paixão nos olhos, eu me perdia completamente no som da voz dela. E pelos olhares que trocávamos, eu sabia que ela sentia algo parecido, mas ambos éramos tímidos demais para dar o primeiro passo. A mudança veio com o anúncio das formaturas. Laís se formaria primeiro em uma cerimônia marcada para uma sexta-feira à noite no auditório principal da universidade. Eu me formaria na semana seguinte, sábado de manhã. Gabriel, eu queria te convidar para minha formatura, ela disse numa tarde de abril, enquanto dividíamos uma porção de batatas fritas no nosso food truck favorito. Sei que você não me conhece há tanto tempo, mas seria muito especial ter você lá. Eu não perderia por nada, respondi sem hesitar. Vai ser uma honra ver você se formar. O que eu não disse foi que já havia comprado o terno novo especialmente para a ocasião. A noite da formatura de Laís chegou como um divisor de águas em nossas vidas. Eu me arrumei com mais cuidado do que jamais havia feito. Terno azul marinho, camisa branca impecável, gravata que minha mãe escolheu pessoalmente, sapatos brilhando como espelhos. Cheguei ao auditório da universidade 1 hora antes do evento, nervoso como se fosse minha própria formatura. O auditório estava decorado com elegância simples, flores brancas, tecidos dourados e luzes suaves que criavam uma atmosfera solene e festiva ao mesmo tempo. Famílias inteiras ocupavam as cadeiras, pais orgulhosos com câmeras nas mãos, mães enxugando lágrimas antecipadas de emoção. Quando a cerimônia começou e os formandos entraram em fila, meu coração quase saiu pela boca. Laís estava deslumbrante no vestido azul escuro que realçava seus olhos, o capelo e beca dando uma solenidade especial ao momento. Ela procurou por mim na plateia e, quando nossos olhares se encontraram, me deu um sorriso que iluminou todo o auditório. A cerimônia foi emocionante. Ver Laís subir ao palco para receber o diploma, ouvir seu nome sendo anunciado, presenciar a realização de um sonho que ela havia perseguido por 4 anos intensos, tudo isso me encheu de um orgulho que nem sabia que era possível sentir por alguém que não fosse da família.
Depois da cerimônia oficial, a universidade havia organizado um coquetel no jardim externo. Luzes de festa iluminavam as árvores, uma banda tocava música ao vivo, e os formandos circulavam entre familiares e amigos, ainda vestindo suas becas como troféus de conquista. Encontrei Laís perto da mesa de doces, conversando animadamente com sua mãe e irmão. Quando ela me viu se aproximando, seu rosto se iluminou. "Mãe, este é o Gabriel que eu tanto falo para vocês", disse ela, me puxando para perto da família. "Gabriel, esta é minha mãe, Dona Helena, e meu irmão caçula, o Mateus." "Muito prazer", disse Dona Helena, me cumprimentando com um aperto de mão firme. "Laís não para de falar em você. Obrigada por vir prestigiar nossa menina." "O prazer é todo meu", respondi, genuinamente tocado pela acolhida calorosa. Laís é uma pessoa muito especial. Conversamos por alguns minutos sobre a cerimônia, sobre os planos de Laís para o futuro profissional, sobre minha formatura que aconteceria na semana seguinte. Mateus, de 16 anos, me bombardeou com perguntas sobre arquitetura, fascinado pela possibilidade de construir prédios e casas. Quando a família se afastou para cumprimentar outros convidados, Laís e eu ficamos sozinhos pela primeira vez na noite. "Você estava linda lá no palco", eu disse, sentindo o rosto esquentar com a confissão. "Obrigada por estar aqui", ela respondeu tocando levemente meu braço. "Significou muito para mim ter você na plateia." A banda começou a tocar uma música mais lenta e casais se formaram na pequena pista de dança improvisada no gramado. Olhamos um para o outro, a tensão romântica finalmente chegando ao ponto de ebulição. "Quer dançar?", perguntei, estendendo a mão. "Quero", ela sussurrou, entrelaçando seus dedos nos meus. Dançamos como se fôssemos os únicos no mundo. Laís apoiou a cabeça no meu ombro e eu senti o perfume doce do cabelo dela. A música parecia ter sido escolhida especialmente para nós. Uma balada romântica que falava sobre encontrar alguém especial quando menos se espera. Quando a música terminou, continuamos abraçados por alguns segundos a mais que o necessário. Laís ergueu o rosto para me olhar, e naquele momento eu soube que não havia mais volta. Seus olhos brilhavam sob as luzes da festa, os lábios entreabertos em expectativa. Inclui-me devagar e a beijei. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de sentimento acumulado durante semanas de tensão romântica. Quando nos separamos, ambos estávamos sorrindo como adolescentes apaixonados. Finalmente, ela sussurrou, e nós dois começamos a rir baixinho. "Laís", eu disse, segurando suas mãos entre as minhas. "Eu não quero que isso seja só uma noite especial. Quero que seja o início de algo real." "Eu também quero", ela respondeu sem hesitar. "Quero muito." Uma semana depois, era minha vez de subir ao palco. Minha formatura foi completamente diferente da dela. Cerimônia matinal, clima mais descontraído, familiaridade maior entre os formandos de arquitetura, que eram em menor número. Mas ter Laís na plateia tornou tudo perfeito. Ela chegou com um vestido amarelo que a fazia brilhar como um raio de sol, carregando um buquê de flores que havia comprado especialmente para me parabenizar. Quando recebi meu diploma e procurei por ela na plateia, acenou com entusiasmo, gritando meu nome mesmo em meio à solenidade do evento. No coquetel após a cerimônia, foi minha vez de apresentá-la à família. Meus pais ficaram encantados com Laís. Mamãe comentou depois que nunca tinha me visto tão feliz, e papai disse que ela tinha brilho no olhar, o que na linguagem dele significava aprovação total. Mas o momento mais marcante foi quando Ricardo, Pedro e Marina se aproximaram de nós durante a festa. "Pessoal", eu disse, puxando Laís para mais perto, "quero apresentar oficialmente minha namorada, Laís." Foi a primeira vez que usei aquela palavra, namorada, e o sorriso que ela me deu em resposta valeu mais que qualquer diploma. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da minha vida até então. Ambos conseguimos empregos rapidamente. Eu em um escritório de arquitetura especializado em projetos residenciais sustentáveis, Laís em uma empresa de logística onde poderia aplicar tudo o que havia aprendido sobre otimização de processos. Nossas carreiras decolaram juntas. Eu trabalhava em projetos cada vez mais desafiadores, desenvolvendo conceitos de habitação popular que uniam funcionalidade, beleza e responsabilidade ambiental. Laís se destacou rapidamente na empresa, implementando sistemas que reduziram custos e melhoraram a eficiência das entregas. Dividíamos os finais de semana entre nossas famílias, descobrindo juntos os prazeres simples da vida adulta. Íamos ao cinema,
Experimentávamos restaurantes novos, fazíamos trilhas nos arredores da cidade, passávamos tardes inteiras conversando sobre nossos sonhos e planos para o futuro. Era uma vida perfeita, simples, mas perfeita, até que tudo mudou. O segundo ano de namoro trouxe novas responsabilidades e novos desafios profissionais, mas também sinais estranhos que preferimos ignorar no início. Laís começou a se queixar de dores abdominais esporádicas, nada muito intenso, apenas um desconforto que ela atribuía ao estresse do trabalho ou à alimentação irregular. Deve ser gastrite, ela dizia quando eu demonstrava preocupação. Ando comendo muito fast food no escritório, mas as dores foram se tornando mais frequentes e intensas. Algumas noites ela acordava se contorcendo, a mão pressionada contra o baixo ventre, o rosto contraído em uma expressão de sofrimento que me partia o coração. Laís, você precisa ir ao médico, insisti numa manhã de sábado, depois de uma noite particularmente difícil. Isso não é normal. É só uma cólica forte, ela argumentou, tentando se levantar da cama e imediatamente se dobrando de dor. Vai passar. Não vai passar, e você sabe disso. Rebati com mais firmeza do que pretendia. Por favor, amor. Pelo menos vamos a um clínico geral para ele dar uma olhada. Levei 3 semanas de insistência diária para convencê-la. Laís sempre foi teimosa quando se tratava de cuidar da própria saúde, uma característica que eu achava charmosa até perceber que poderia ser perigosa. Finalmente, numa quinta-feira à tarde, consegui que ela marcasse uma consulta com o Dr. Henrique, um clínico geral recomendado por minha mãe. Fiz questão de acompanhá-la, mesmo tendo que sair mais cedo do trabalho. O consultório ficava num edifício médico no centro da cidade, um lugar que cheirava a desinfetante e tinha aquela atmosfera neutra típica de ambientes hospitalares. Laís estava visivelmente nervosa, mexendo constantemente no cabelo e tamborilando os dedos no braço da cadeira da sala de espera. Vai dar tudo certo, eu sussurrei, segurando sua mão. É só uma consulta de rotina. Doutor. Henrique era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos pequenos e uma expressão atenta que inspirava confiança. Ouviu pacientemente enquanto Laís descrevia os sintomas, fez diversas perguntas sobre histórico familiar e estilo de vida. E então, procedeu a um exame físico básico. Vou pedir alguns exames, ele disse, voltando para trás da mesa. Hemograma completo, ultrassom abdominal, alguns marcadores específicos. É provável que seja algo simples, mas é melhor investigarmos para ter certeza. Saímos do consultório com uma lista de exames e um agendamento para retorno em 2 semanas. Laís parecia mais aliviada, como se o simples fato de estar fazendo algo a respeito já fosse suficiente para diminuir a ansiedade. Os resultados chegaram numa terça-feira chuvosa de julho. Lembro-me dos detalhes daquele dia com uma clareza dolorosa. O barulho da chuva no teto do consultório, o cheiro de café frio que vinha da sala ao lado, a expressão gradualmente preocupada no rosto do Dr. Henrique conforme ele analisava os papéis à nossa frente. Preciso encaminhá-los a um especialista, ele disse finalmente, tirando os óculos e nos encarando com seriedade. Os exames mostram algumas alterações que precisam ser investigadas mais detalhadamente. Que tipo de alterações? Perguntei, sentindo Laís apertar minha mão com força. Prefiro que o especialista explique os detalhes. Ele respondeu com o cuidado típico de médicos experientes. Mas quero que vocês saibam que estamos agindo rapidamente justamente para garantir o melhor tratamento possível. Saímos dali com um encaminhamento para a doutora Patrícia, oncologista ginecológica, e um agendamento para a semana seguinte. A palavra oncologista ecoava em nossas mentes como um sino fúnebre, mas ainda nos agarrávamos à esperança de que fosse apenas precaução médica. A semana que antecedeu a consulta com a especialista foi uma das mais longas de nossas vidas. Tentávamos manter a rotina normal, trabalho, jantares, conversas sobre o dia, mas havia uma tensão constante pairando sobre tudo. Laís pesquisava compulsivamente na internet, lendo sobre possíveis causas das alterações em seus exames, enquanto eu tentava manter o otimismo e distraí-la com planos para o futuro. Vamos marcar aquela viagem para as montanhas que você sempre quis fazer, eu disse numa noite, sentado ao lado dela no sofá. Assim que resolvermos essa questão médica, pegamos uns dias de folga e desaparecemos por aí. Seria maravilhoso, ela respondeu, apoiando a cabeça no meu ombro. Quero muito ficar alguns dias só nós dois, longe de tudo. Não sabíamos que essa seria a nossa última conversa verdadeiramente despreocupada. O consultório da doutora Patrícia ficava num hospital particular na zona sul da cidade,
um edifício imponente de vidro e aço que inspirava confiança através de sua arquitetura moderna. A médica era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos presos em um coque perfeito, jaleco impecavelmente branco e uma expressão que misturava competência técnica com compaixão humana. Ela revisou cuidadosamente todos os exames anteriores, fez perguntas específicas sobre os sintomas e o histórico familiar de Laís, e então solicitou novos testes mais especializados. A consulta durou quase 1 hora, e quando saímos, tínhamos uma nova bateria de exames para fazer e outro agendamento para 15 dias depois. Ela parece muito competente, comentou Laís no caminho para casa. Me sinto mais confiante. Também acho, concordei, mas uma voz pequena na minha cabeça sussurrava preocupações que eu não conseguia nomear. Os novos exames incluíam ressonância magnética, tomografia computadorizada e alguns marcadores tumorais específicos. Palavras que até então existiam apenas no vocabulário médico abstrato de outras pessoas começaram a fazer parte do nosso dia a dia. Quando finalmente chegou o dia de voltar ao consultório da doutora Patrícia para ouvir os resultados, eu estava mais nervoso que Laís. Ela parecia estranhamente calma, como se tivesse chegado a algum tipo de aceitação interior que eu ainda não conseguia alcançar. Vocês podem se sentar, disse a médica, gesticulando para as cadeiras em frente à sua mesa. A expressão em seu rosto já nos dizia que as notícias não seriam boas. Laís, ela começou, dirigindo-se diretamente à minha namorada. Os exames confirmaram a presença de um tumor nos ovários. É câncer. O mundo parou. As palavras seguintes chegaram até nós como ecos distantes. A médica explicava sobre o tipo específico de tumor, sobre o estágio em que se encontrava, sobre as opções de tratamento disponíveis. Mas tudo o que eu conseguia processar era aquela frase: é câncer. Laís permaneceu estranhamente composta durante toda a explicação. Fazia perguntas técnicas, queria entender os percentuais de sucesso de cada tipo de tratamento, discutia cronogramas e procedimentos com uma objetividade que me impressionava e assustava ao mesmo tempo. Qual é o prognóstico? Ela perguntou com uma voz firme que não combinava com a palidez de seu rosto. Doutora Patrícia hesitou por um momento antes de responder. O câncer está em um estágio intermediário, ela disse cuidadosamente. Com o tratamento adequado, temos uma chance de cura em torno de 20%. Sei que não é o número que vocês gostariam de ouvir, mas a medicina tem evoluído muito, e casos considerados difíceis têm apresentado resultados surpreendentes. 20%. 80% de chance de perder a mulher que eu amava. O resto da consulta passou como um borrão. Informações sobre quimioterapia, cirurgias, efeitos colaterais, cronogramas de tratamento. Recebi folhetos explicativos, cartões com telefones de emergência, orientações sobre cuidados especiais que Laís precisaria durante o tratamento. Saímos do hospital em silêncio absoluto. No elevador, no estacionamento, durante todo o trajeto para casa, nenhuma palavra foi trocada. Era como se ambos precisássemos de tempo para processar a magnitude do que acabáramos de ouvir. Foi só quando chegamos ao apartamento de Laís que a realidade finalmente nos atingiu em cheio. Ela se sentou no sofá da sala, olhou para mim com aqueles olhos que eu havia aprendido a amar tanto, e então desabou. Choramos juntos por horas. Choramos pela injustiça da situação, pela crueldade do destino, pelos planos que talvez nunca se realizariam. Choramos pelo medo do desconhecido e pela sensação de impotência diante de algo que estava completamente fora do nosso controle. Por que comigo? Ela soluçava, aninhada em meus braços. Eu sou jovem, sou saudável, cuido bem de mim mesma. Por que isso está acontecendo? Eu não tinha respostas. Nenhum de nós tinha. Vamos lutar. Foi tudo o que consegui dizer. Vamos lutar com todas as nossas forças. 20% pode não parecer muito, mas é uma chance. E enquanto houver chance, não vamos desistir. Naquela noite dormimos abraçados, e mesmo através das lágrimas e do desespero, eu senti que nosso amor havia se tornado ainda mais forte. Era como se a tragédia iminente tivesse queimado todas as futilidades e deixado apenas o essencial, o que sentíamos um pelo outro. Na manhã seguinte, Laís acordou com uma determinação que eu não esperava. Enquanto eu ainda estava lutando para aceitar a realidade, ela já estava fazendo listas de médicos para buscar uma segunda opinião, pesquisando sobre tratamentos alternativos, entrando em contato com grupos de apoio para pacientes com câncer. Se eu tenho 20% de chance, ela disse,
preparando o café da manhã com uma energia renovada. Então vou lutar pelos meus 20%. Foi nesse momento que percebi a força extraordinária da mulher por quem eu me apaixonara. Decidimos que no domingo iríamos à missa juntos. Laís sempre foi católica praticante, mas eu, criado numa família de católicos não praticantes, havia me afastado da religião durante a adolescência. Porém, diante da situação em que nos encontrávamos, senti uma necessidade inexplicável de buscar algo maior que nós mesmos. A Igreja do Sagrado Coração ficava a poucas quadras do apartamento de Laís, um templo de arquitetura neogótica que sempre me impressionara do ponto de vista estético, mas que nunca havia despertado em mim qualquer sentimento religioso. Naquele domingo, porém, quando atravessamos o portão de ferro e caminhamos pela nave principal, senti uma paz estranha tomando conta do meu peito. Laís escolheu um banco na quinta fileira, longe o suficiente do altar para não se sentirmos expostos, mas perto o suficiente para ouvir claramente as palavras da celebração. Ela se ajoelhou assim que se sentou, fechou os olhos e ficou alguns minutos em oração silenciosa. Eu permaneci sentado ao lado dela, observando sua fé genuína e me perguntando como ela conseguia manter a esperança diante de tudo o que estávamos enfrentando. A missa começou com os cânticos habituais e eu me surpreendi lembrando das palavras de algumas músicas que ouvia quando criança. Padre Marcos, um homem na casa dos 60 anos com voz grave e presença marcante, conduzia a celebração com a experiência de quem dedicou a vida inteira ao ministério. Quando chegou o momento da homilia, ele subiu ao púlpito e começou a falar sobre confiança em meio às tribulações. Suas primeiras palavras fizeram Laís apertar minha mão com força. Irmãos e irmãs, disse Padre Marcos, sua voz ecoando pelas paredes de pedra da igreja. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos situações que nos fazem questionar os planos de Deus. Recebemos notícias que abalam nossa fé, vivenciamos perdas que parecem injustas, passamos por provações que testam nossa confiança na providência divina. Era como se ele estivesse falando diretamente conosco. Mas é justamente nesses momentos de maior escuridão que somos convidados a exercitar nossa fé de maneira mais profunda. O Evangelho de hoje nos fala sobre Jesus acalmando a tempestade, e quero que vocês reflitam sobre algo importante. Os discípulos não foram poupados da tempestade. Eles enfrentaram os ventos fortes, as ondas altas, o medo da tragédia iminente. Laís começou a chorar silenciosamente. Lágrimas que escorriam por seu rosto sem soluços, apenas a expressão pura de uma alma tocada por palavras que chegavam no momento exato de maior necessidade. A diferença, continuou o padre, é que Jesus estava no barco com eles. E Jesus está no barco conosco também. Não nos promete uma vida sem tempestades, mas nos garante que não enfrentaremos sozinhos as ondas que ameaçam nos submergir. O primeiro raio de sol do sábado de manhã atravessou as cortinas do quarto de Laís como um convite à aventura. Ela havia passado toda a sexta-feira na primeira sessão de quimioterapia, voltando para casa pálida e cansada, mas com os olhos brilhando de expectativa pelo que nos aguardava. Como você está se sentindo? Perguntei, observando-a se espreguiçar lentamente na cama. Um pouco enjoada, mas empolgada. Ela respondeu, me dando aquele sorriso que sempre fazia meu coração acelerar. Mal posso esperar para ver as estrelas esta noite. Havíamos preparado tudo meticulosamente durante a semana. Meu primo Rodrigo nos emprestara equipamentos de camping profissionais, barracas impermeáveis, sacos de dormir térmicos, fogareiro portátil, lanternas de LED. Eu havia comprado mantimentos suficientes para um final de semana inteiro, além de um telescópio básico que encontrei numa loja de artigos científicos. O local escolhido ficava a 2 horas de carro da cidade, numa reserva ecológica nas montanhas onde o camping selvagem era permitido em áreas demarcadas. Rodrigo me deu coordenadas específicas de um platô elevado, próximo a um mirante natural, onde estaríamos completamente isolados da poluição luminosa urbana. Partimos no meio da manhã, com o carro carregado de equipamentos e o coração cheio de expectativa. Laís havia preparado uma playlist especial para a viagem, uma mistura de músicas românticas, canções de estrada e algumas faixas de música clássica que ela disse serem trilha sonora perfeita para contemplar o universo. A estrada serpenteava pelas montanhas, revelando paisagens cada vez mais selvagens conforme nos afastávamos da civilização. Laís mantinha a janela aberta, deixando o vento bagunçar seus cabelos enquanto cantava junto com o rádio. Apesar dos efeitos da quimioterapia,
Ela irradiava uma vitalidade que me emocionava profundamente. Você já pensou em como éramos diferentes há um ano? Ela disse durante uma pausa na música. Tão preocupados com coisas que agora percebo que eram insignificantes. O que você quer dizer? Ficávamos estressados com prazos no trabalho, com contas para pagar, com que roupa usar numa festa. Agora tudo isso parece pequeno demais para merecer nossa energia. Ela estava certa. A perspectiva de finitude havia reorganizado completamente nossas prioridades. Coisas que antes pareciam urgentes, agora eram irrelevantes, e momentos que antes passavam despercebidos se tornaram preciosos. Chegamos ao local por volta do meio-dia. O platô era ainda mais impressionante do que Rodrigo havia descrito. Uma área plana de aproximadamente 100 metros quadrados, rodeada por pinheiros centenários, com uma vista panorâmica que se estendia por quilômetros de montanhas onduladas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores e pelo canto ocasional de algum pássaro. Gabriel, isso é perfeito, Laís murmurou, girando lentamente para absorver toda a paisagem. É exatamente como eu imaginei. Montamos nosso pequeno acampamento com a eficiência de uma equipe experiente, apesar de ambos sermos novatos no camping. A barraca ficou posicionada estrategicamente para que pudéssemos ver o céu da entrada, o fogareiro numa área protegida do vento e uma lona estendida no chão onde poderíamos deitar para observar as estrelas. O resto da tarde passou numa tranquilidade que não experimentávamos há meses. Fizemos uma trilha leve até o mirante, onde Laís ficou por longos minutos em contemplação silenciosa. Preparamos um almoço simples no fogareiro, saboreando sanduíches e café enquanto planejávamos a observação astronômica da noite. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, nos posicionamos no mirante de mãos dadas para assistir ao espetáculo. Laís apoiou a cabeça no meu ombro e senti uma paz profunda tomando conta de mim. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por tornar isso possível. Por estar comigo. Por não ter desistido quando tudo ficou difícil. Beijei o topo de sua cabeça, respirando o perfume doce de seus cabelos. Eu jamais desistiria de você, respondi. Jamais. Conforme a escuridão foi tomando conta da montanha, o céu se transformou num espetáculo que superou todas as nossas expectativas. Longe das luzes da cidade, as estrelas emergiram uma a uma, depois às dezenas, depois aos milhares, até que toda a abóbada celeste se tornou um manto brilhante de pontos luminosos. E então, vimos a Via Láctea. Uma faixa leitosa e luminosa cortava o céu de horizonte a horizonte, revelando a magnitude real do universo em que vivemos. Laís segurou minha mão com força, e quando olhei para ela, vi lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. É mais bonito do que eu jamais imaginei, ela murmurou. Faz a gente se sentir tão pequeno e tão imenso ao mesmo tempo. Passamos horas deitados na lona, identificando constelações com a ajuda de um aplicativo no celular, criando nossas próprias histórias para os padrões de estrelas, fazendo pedidos para meteoros ocasionais que riscavam o céu. O telescópio nos permitiu ver detalhes da Lua, alguns planetas e nebulosas que pareciam joias cósmicas, suspensas no vazio. Por volta da meia-noite, Laís ficou quieta por um longo tempo, apenas contemplando o céu em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais profunda, mais reflexiva. Gabriel, eu entendo agora por que coloquei isso na minha lista, disse ela. Não era apenas sobre ver as estrelas, era sobre perspectiva. Como assim? Olhando para tudo isso, ela gesticulou para a imensidão sobre nós. Percebo que nossos problemas, por maiores que pareçam, são apenas um pontinho numa história muito maior. E ao mesmo tempo, o fato de estarmos aqui, conscientes, capazes de contemplar essa beleza, isso é um milagre. Ela se virou para me encarar, os olhos refletindo a luz das estrelas. Se o câncer me levar, Gabriel, quero que você se lembre desta noite. Quero que se lembre que por algumas horas fomos parte de algo infinitamente belo, e que isso é mais importante que qualquer medo que possamos ter. Não consegui responder com palavras. Apenas a beijei sob aquele céu estrelado, selando mais uma vez nosso pacto de viver cada momento com a intensidade que ele merecia. Dormimos tarde e acordamos com o nascer do sol pintando as montanhas de dourado. O primeiro desejo da lista estava oficialmente realizado, e enquanto desmontávamos o acampamento, ambos sabíamos que havíamos vivenciado algo que nos acompanharia para sempre.
A segunda semana de quimioterapia foi mais intensa que a primeira. Os efeitos colaterais começaram a se manifestar com mais força: enjoos constantes, fadiga profunda, sensibilidade a cheiros e sabores. Mas Laís enfrentou tudo com uma determinação que continuava me impressionando. Como está se sentindo para o segundo desejo? Perguntei na quinta-feira, enquanto ela descansava no sofá após voltar do hospital. Enjoada, mas decidida. Ela respondeu com um sorriso fraco. A ideia de aprender a cozinhar algo especial para você está me animando muito. O chefe Bernard Dubois era um francês de 60 anos que havia se mudado para o Brasil 2 décadas antes e se tornara uma lenda na cena gastronômica local. Quando expliquei nossa situação para a escola de culinária, ele se ofereceu pessoalmente para dar a aula, recusando qualquer pagamento. Será uma honra ensinar uma receita especial para vocês, disse ele no telefone, com seu sotaque francês ainda carregado após anos no país. O coq au vin é perfeito. É um prato que fala sobre amor, paciência e tradição. No sábado pela manhã, chefe Bernard chegou ao apartamento de Laís, carregando 2 sacolas enormes de ingredientes e utensílios profissionais. Era um homem alto e magro, bigode bem cuidado, olhos azuis brilhantes e uma energia contagiante que imediatamente encheu a cozinha de alegria. Bom, vamos criar uma obra-prima, anunciou ele, lavando as mãos e amarrando um avental. Mas primeiro, preciso conhecer vocês. Cozinhar é sobre muito mais que seguir uma receita. É sobre colocar amor em cada ingrediente. Durante a preparação dos ingredientes, chefe Bernard nos contou sobre sua própria história de amor. Havia conhecido sua esposa brasileira num mercado de Lyon, onde ela estava estudando gastronomia. Eles se casaram, abriram um restaurante juntos em São Paulo e criaram 2 filhos que agora também eram chefes. O segredo do coq au vin, explicou ele enquanto cortava o frango em pedaços precisos, não está apenas na técnica, está na intenção. Quando você cozinha para alguém que ama, cada movimento das mãos carrega esse sentimento. Laís absorvia cada palavra e gesto com uma atenção total. Apesar da fraqueza causada pela quimioterapia, seus olhos brilhavam de concentração enquanto aprendia a selar a carne, a preparar o mirepoix de cenouras e cebolas, a flambar com o conhaque. Maintenant o vinho, disse chefe Bernard, abrindo uma garrafa de Borgonha. Este é o coração do prato. O frango vai cozinhar lentamente no vinho, absorvendo todos os sabores, ficando tão macio que vai desmanchar na boca. A cozinha se encheu dos aromas mais incríveis. A combinação do vinho tinto com as ervas frescas, o tomilho, o louro, o bacon dourado liberando sua gordura saborosa. Laís estava radiante, mexendo o ensopado com uma colher de pau enquanto o chefe Bernard a orientava sobre os pontos perfeitos de cocção. Perfeito! Exclamou ele quando ela provou o molho. Você tem talento natural, mademoiselle. Enquanto o prato terminava de cozinhar em fogo baixo, chefe Bernard ensinou Laís a preparar acompanhamentos clássicos: batatas ao murro com alecrim, legumes refogados com manteiga de ervas. A mesa foi posta com a louça mais bonita que ela tinha, guardanapos de linho que haviam sido presente de casamento de sua mãe. Quando chegou a hora do almoço, a mãe de Laís, Dona Helena, chegou acompanhada do irmão Mateus e da tia Carmen. O apartamento se encheu de conversas animadas e elogios entusiasmados ao prato que Laís havia preparado. Minha filha, isso está divino, disse Dona Helena, saboreando uma garfada generosa. Nunca imaginei que você conseguiria cozinhar algo tão sofisticado. O chefe Bernard é um professor incrível, respondeu Laís, corando de orgulho. E descobri que cozinhar para pessoas que a gente ama é realmente especial. Mateus, sempre pragmático aos 16 anos, devorava o prato enquanto fazia perguntas técnicas sobre os temperos. Tia Carmen, que era conhecida na família por ser uma cozinheira exigente, declarou o coq au vin melhor que de muitos restaurantes franceses. Chefe Bernard ficou para o almoço, contando histórias sobre sua carreira e dando dicas culinárias que fizeram todos rirem. Quando se despediu, abraçou Laís com carinho paternal. Você aprendeu mais que uma receita hoje, disse ele. Aprendeu que cozinhar é um ato de amor, e isso ninguém nunca vai tirar de você. Naquela noite, Laís insistiu em repetir a receita, dessa vez apenas para mim. Alugamos uma pequena casa de campo por algumas horas, um lugar íntimo onde pudéssemos ter nosso jantar romântico privado. A casa era charmosa, com móveis rústicos, lareira de pedra e uma cozinha aconchegante que parecia ter saído de um filme romântico. Laís se movimentava com mais confiança agora,
reproduzindo os gestos que havia aprendido de manhã, temperando e provando com a autoridade de alguém que havia dominado uma nova habilidade. Enquanto ela cozinhava, preparei a sala de jantar. Velas sobre a mesa de madeira maciça, 2 taças de cristal para o vinho, música suave tocando no sistema de som antigo da casa. O aroma do coq au vin se espalhava pela casa, criando uma atmosfera de intimidade e celebração. Monsieur Gabriel, ela disse com uma imitação exagerada do sotaque francês de Chef Bernard. Votre dîner est prêt. O prato estava perfeito. O frango desfiando com a pressão do garfo, o molho encorpado e saboroso, os acompanhamentos equilibrando perfeitamente os sabores intensos. Mas o que mais me impressionou não foi a comida. Foi ver Laís irradiando orgulho e alegria por ter dominado algo novo, por ter criado uma experiência especial para nós dois. Este é o melhor jantar da minha vida, eu disse, e não estava exagerando. O meu também, ela respondeu, erguendo sua taça de vinho. Não apenas pela comida, mas por tudo que representa, por estarmos aqui, juntos, criando memórias lindas, mesmo em meio a tanta incerteza. Brindamos ali na luz das velas, e naquele momento entendi que o segundo desejo não era apenas sobre aprender a cozinhar. Era sobre descobrir que ainda havia espaço para alegria e criatividade em nossas vidas, que podíamos continuar aprendendo e crescendo juntos, independente das circunstâncias. A terceira semana de tratamento trouxe novos desafios, mas também uma força renovada. Laís estava desenvolvendo estratégias para lidar com os efeitos colaterais, e sua determinação em completar a lista só crescia a cada dia. Qual é o plano para este final de semana? Perguntou ela na quinta-feira, enquanto eu a ajudava a se acomodar no sofá após mais uma sessão de quimioterapia. Aventura celestial, passeio de balão ao pôr do sol. Respondi, mostrando a confirmação no meu celular. O piloto disse que as condições meteorológicas estão perfeitas. Seus olhos se iluminaram imediatamente. Sempre sonhei em voar de balão, ela murmurou. Ver o mundo de cima, sentir aquela paz que deve existir quando você está flutuando nas nuvens. A empresa de balonismo ficava numa fazenda a 1 hora da cidade, um local amplo e plano cercado por colinas suaves onde os balões podiam decolar com segurança. Chegamos no final da tarde de sábado, quando o sol estava começando sua descida em direção ao horizonte. O capitão Eduardo era um piloto experiente com mais de 20 anos voando balões de ar quente. Homem na casa dos 50, barba grisalha, sorriso confiante e uma paixão evidente pela aviação que transparecia em cada palavra. Vocês escolheram o horário perfeito, disse ele, verificando os instrumentos meteorológicos. Vento calmo, céu limpo e vamos ter um pôr do sol espetacular lá de cima. Assistimos fascinados ao processo de inflagem do balão. O tecido colorido, listras azuis, amarelas e vermelhas, se esticava lentamente conforme o ar quente dos queimadores o enchia. Era como ver uma obra de arte gigantesca ganhando vida. Primeira vez de vocês? Perguntou o capitão Eduardo enquanto verificava os equipamentos de segurança. Primeira e talvez única, respondeu Laís. E algo no tom da voz dela fez o piloto olhá-la com mais atenção. Então vamos tornar esta experiência inesquecível, disse ele com uma gentileza que me tocou profundamente. Quando entramos na cesta, meu coração estava acelerado de expectativa e nervosismo. Laís segurava minha mão com força, mas seu rosto irradiava pura empolgação. O capitão Eduardo fez uma última verificação dos equipamentos, acionou os queimadores e então decolamos. A sensação foi completamente diferente do que eu esperava. Não houve turbulência, ruído ou desconforto. Simplesmente começamos a flutuar, elevando-nos suave e silenciosamente sobre a paisagem. O mundo abaixo ficou pequeno gradualmente, revelando padrões e perspectivas que nunca havíamos visto. Oh, meu Deus! Sussurrou Laís, debruçada na borda da cesta com os olhos arregalados. É mais lindo do que eu jamais imaginei. A vista era realmente espetacular. Quilômetros de campo verde pontilhado por casas de fazenda, riachos serpenteando como fitas prateadas, estradas que pareciam linhas desenhadas a lápis. E conforme subíamos mais alto, a curvatura da terra se tornava ligeiramente perceptível no horizonte distante. Estamos a 1000 metros de altitude agora, informou o capitão Eduardo. A partir daqui, só resta aproveitar o passeio. Voamos em silêncio por algum tempo, apenas absorvendo a magnitude da experiência. O vento nos levava suavemente sobre a paisagem,
e a única coisa que quebrava o silêncio era o ruído ocasional dos queimadores mantendo nossa altitude. Laís estava transformada. A palidez causada pela quimioterapia havia dado lugar a um rubor de pura alegria. Ela apontava para detalhes na paisagem abaixo, fazia perguntas sobre os instrumentos de navegação, fotografava obsessivamente cada ângulo da vista. Capitão Eduardo, ela disse em determinado momento, obrigada por nos proporcionar isso. É mais mágico do que qualquer sonho. O prazer é todo meu, ele respondeu. Vocês dois têm uma energia especial. É contagioso. Conforme o sol se aproximava do horizonte, a qualidade da luz começou a mudar. O dourado suave da tarde deu lugar a tons mais intensos de laranja e vermelho, pintando as nuvens espalhadas no céu como pinceladas de um artista divino. Agora vem a parte mais bonita, anunciou o capitão Eduardo. O pôr do sol visto de cima das nuvens é um dos espetáculos mais lindos da natureza. E então presenciamos algo que me marcará para sempre. O sol, uma esfera dourada perfeita, desceu lentamente em direção ao horizonte, pintando todo o céu em camadas de cores que mudavam a cada minuto. Laranja intenso se misturava com vermelho profundo, que dava lugar a roxo suave, que se fundia com azul escuro pontilhado pelas primeiras estrelas da noite. Laís chorava de emoção ao meu lado, mas eram lágrimas de pura gratidão e alegria. Ela me abraçou ali na cesta do balão, flutuando a 1000 metros de altura, e sussurrou no meu ouvido: Gabriel, se eu morrer amanhã, vou morrer sabendo que vivi alguns dos momentos mais lindos que um ser humano pode experimentar. Você não vai morrer, respondi, beijando sua testa. Mas se morrer, vai ser depois de muitos outros momentos como este. O pouso foi tão suave quanto a decolagem. Capitão Eduardo encontrou um campo aberto onde tocamos o solo sem qualquer impacto, deslizando por alguns metros antes de parar completamente. Quando saímos da cesta, Laís imediatamente abraçou o piloto com um carinho que o deixou visivelmente emocionado. Obrigada por me dar asas, ela disse simplesmente. As asas sempre estiveram em você, ele respondeu. Eu apenas ofereci o meio de usá-las. No caminho de volta para casa, Laís falou sem parar sobre cada detalhe da experiência. A sensação de liberdade, a perspectiva única do mundo visto de cima, a magia de assistir ao pôr do sol flutuando nas alturas. Mas o que mais a havia impressionado, disse ela, era a sensação de paz absoluta que experimentara lá em cima. Era como se todos os problemas tivessem ficado no chão, explicou. Por algumas horas, éramos apenas 2 seres humanos flutuando num universo infinitamente belo. O quarto desejo da lista era diferente dos outros. Em vez de uma experiência para nós mesmos, era sobre servir aos outros. Laís queria fazer trabalho voluntário num hospital, oferecendo companhia e apoio a pacientes que estavam passando por situações similares à dela. Durante a 4ª semana de quimioterapia, ela conversou extensamente com Padre Marcos sobre como transformar essa ideia em realidade. A paróquia já tinha um grupo de oração que visitava enfermos esporadicamente, mas Laís queria estruturar algo mais sistemático e impactante. Padre, durante meu tratamento, observo quantos pacientes estão sozinhos, explicou ela numa tarde de quinta-feira, quando fomos à igreja para conversar com ele. Pessoas que não têm família presente, que perderam a fé, que estão enfrentando seus medos sem qualquer apoio espiritual. É uma realidade triste, concordou o Padre Marcos. E uma oportunidade de servir que talvez estejamos desperdiçando. Juntos, eles elaboraram um plano. O grupo de jovens da paróquia se organizaria para visitas semanais ao hospital municipal, sempre às quintas-feiras, das 19h às 20h. Não seria nada invasivo. A enfermagem perguntaria aos pacientes se gostariam de receber a visita, e apenas aqueles que concordassem seriam incluídos. Na primeira quinta-feira do novo programa, 8 pessoas se reuniram no saguão do hospital. Laís e eu, Padre Marcos, 3 jovens do grupo de oração, Marina, Joana e Paulo, e 2 senhoras da Pastoral da Saúde, Dona Antônia e Dona Rosa. A coordenadora da enfermagem, uma mulher eficiente chamada enfermeira Sandra, nos recebeu com profissionalismo e uma pitada de ceticismo. Vocês têm 15 minutos por paciente? Ela estabeleceu as regras. Nada de promessas sobre cura miraculosa, nada de interferir em tratamentos médicos, e se algum paciente pedir para vocês saem imediatamente. Perfeito, concordou o Padre Marcos. Estamos aqui apenas para oferecer companhia e apoio espiritual se desejado.
Nossa primeira parada foi no quarto 204, onde estava internado o Sr. José, um homem de 70 anos que havia sofrido um infarto e estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca. Quando entramos, ele estava sozinho, olhando pela janela com uma expressão de profunda melancolia. "Boa noite, Sr. José", disse Laís, com sua voz mais suave. "Somos do grupo de oração da Igreja do Sagrado Coração. O senhor gostaria de um pouco de companhia?" Ele se virou para nos olhar e viu uma mistura de surpresa e gratidão em seus olhos cansados. "Faz 3 dias que ninguém vem me visitar", disse ele com voz rouca. "Meus filhos moram longe e... Bem, seria bom ter alguém para conversar." Passamos 15 minutos maravilhosos com o Sr. José. Ele nos contou sobre sua vida como mecânico, sobre os netos que via apenas nas férias, sobre o medo que sentia de não se recuperar completamente. Laís segurou sua mão enquanto ele falava, oferecendo o tipo de presença compassiva que só alguém que também enfrentava desafios médicos poderia dar. "Posso rezar com o senhor?" perguntou ela ao final da visita. "Ah, minha filha, eu adoraria", respondeu ele, os olhos se enchendo de lágrimas. Fizemos uma oração simples, pedindo força para sua recuperação, paz para seus medos e bênçãos para sua família distante. Quando terminamos, Sr. José estava visivelmente mais sereno. "Obrigado", disse ele. "Vocês não sabem como isso significa para mim. Visitamos 6 pacientes naquela primeira noite, senhor." José, Dona Maria, que estava tratando diabetes complicada, um jovem de 20 e poucos anos com problemas renais, uma senhora idosa internada para cirurgia de vesícula, um homem de meia idade se recuperando de acidente de trânsito, e finalmente chegamos ao quarto que mudaria tudo para Laís. No quarto 312 estava Dona Clara, uma senhora de 70 anos com cabelos completamente brancos e olhos azuis desbotados pela idade. Ela havia sido internada para tratamento de pneumonia, mas a enfermeira Sandra nos avisou que ela estava particularmente deprimida porque não recebia visitas há semanas. "Dona Clara?" Laís bateu suavemente na porta aberta. "A senhora gostaria de um pouco de companhia?" Dona Clara estava deitada de costas, olhando fixamente para o teto. Quando ouviu nossa voz, virou a cabeça lentamente em nossa direção. "Vocês são da família?" perguntou com voz fraca. "Somos da igreja", respondeu Laís, se aproximando da cama. "Viemos oferecer companhia e conversar um pouco, se a senhora quiser." "Igreja", murmurou Dona Clara, e algo em sua expressão se alterou ligeiramente. "Faz tanto tempo que não vou à igreja." Laís se sentou na cadeira ao lado da cama e eu fiquei de pé ao lado dela. O resto do grupo permaneceu respeitosamente perto da porta. "A senhora é católica?" perguntou Laís gentilmente. "Era", respondeu Dona Clara, e percebi uma profunda tristeza em sua voz. "Mas depois que meus filhos pararam de vir me visitar, depois que me senti tão abandonada, comecei a achar que Deus também havia me abandonado." Laís segurou delicadamente a mão de Dona Clara, um gesto simples que pareceu surpreender a senhora idosa. "Dona Clara, posso contar uma coisa para a senhora?" disse Laís. "Estou fazendo quimioterapia para câncer. Há 3 meses, quando recebi o diagnóstico, também achei que Deus havia me abandonado." Dona Clara se virou completamente para encarar Laís, agora prestando total atenção. "E o que mudou?" perguntou. "Percebi que Deus não nos abandona nas dificuldades", respondeu Laís. "Ele nos envia pessoas para lembrar que não estamos sozinhos. Talvez eu esteja aqui hoje para lembrar a senhora de que ela não foi esquecida." As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Dona Clara. "Faz tanto tempo que alguém não segura minha mão", ela sussurrou. "A senhora tem filhos?" perguntou Laís. "2. Mas eles têm suas vidas, seus problemas. Acham que sou um peso." "Tenho certeza de que não é verdade", disse Laís com convicção. "Às vezes as pessoas se afastam porque não sabem como lidar com nossa fragilidade, mas isso não significa que não se importam." Conversamos com Dona Clara por quase meia hora, muito mais que os 15 minutos estabelecidos, mas ninguém do grupo se moveu para sair. Ela nos contou sobre sua vida como professora primária, sobre os milhares de alunos que havia ensinado ao longo de 40 anos de carreira, sobre a solidão que sentia desde que se aposentara, e os filhos constituíram suas próprias famílias. "Dona Clara", disse Laís ao final da visita, "nós voltamos toda semana. A senhora gostaria que incluíssemos seu nome em nossas orações?" Eu gostaria muito", respondeu ela, apertando a mão de Laís com mais força. "E talvez, quando a senhora sair do hospital, possa visitar nossa igreja. Temos um grupo muito acolhedor." "Faz 15 anos que não piso numa igreja",
disse Dona Clara. Deus esperou 15 anos, respondeu Laís com um sorriso. Pode esperar mais um pouco até a senhora se sentir pronta. Quando saímos do quarto, Dona Clara estava sorrindo pela primeira vez em semanas, segundo nos contou depois a enfermeira Sandra. No caminho para casa, o grupo todo estava visivelmente emocionado com a experiência da noite. Laís, disse Marina, você tem um dom especial para isso. A forma como você conversou com cada paciente... Não é um dom, respondeu Laís. É empatia. Quando você está passando por algo difícil, reconhece o sofrimento nos outros com mais clareza. E quando você sabe que o tempo pode ser limitado, cada oportunidade de fazer diferença na vida de alguém se torna preciosa. As visitas semanais ao hospital se tornaram rapidamente a parte da semana que Laís mais aguardava. Toda quinta-feira, independente de como estava se sentindo após a quimioterapia, ela insistia em ir. Dona Clara se tornou especialmente querida para ela. A cada visita, a senhora idosa estava mais animada, mais esperançosa, mais conectada com sua fé. Na terceira semana de visitas, Dona Clara nos deu uma notícia que emocionou a todos. Minha filha ligou ontem, disse ela, os olhos brilhando. Disse que vem me visitar no final de semana. Parece que soube através de uma enfermeira que eu estava recebendo visitas da igreja e isso a fez refletir. Que maravilhoso, Dona Clara! Exclamou Laís, segurando suas mãos. Viu como a senhora não foi esquecida? E tem mais, continuou Dona Clara. Perguntei à enfermeira sobre essa igreja de vocês. Quando eu sair daqui, quero conhecer pessoalmente. Era exatamente esse tipo de transformação que fazia Laís sentir que estava cumprindo um propósito maior. O trabalho voluntário no hospital não era apenas sobre oferecer companhia, era sobre lembrar pessoas desesperançadas de que ainda havia bondade no mundo, de que não estavam sozinhas em suas lutas. Nas semanas seguintes, nosso pequeno grupo cresceu. Outros jovens da paróquia se juntaram às visitas e estabelecemos parcerias com outros hospitais da cidade. O que havia começado como o quarto desejo de Laís se transformou num ministério que tocaria centenas de vidas nos meses seguintes. Mas havia ainda 2 desejos na lista que apresentariam desafios completamente diferentes. O quinto desejo de Laís, visitar um presídio e fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa, exigiu semanas de planejamento e articulações burocráticas. Padre Marcos usou seus contatos na pastoral carcerária para conseguir as autorizações necessárias e, finalmente, conseguimos agendar uma visita ao presídio feminino da cidade para um sábado de manhã. Diretora Márcia era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, expressão séria, mas não hostil. Ela nos recebeu em sua sala, cercada por protocolos de segurança e uma pilha impressionante de papelada. Vocês têm 1 hora no pátio principal. Ela estabeleceu as regras. Máximo 30 detentas, apenas quem quiser participar. Nada de contato físico, nada de promessas que vocês não podem cumprir. Perfeito, concordou o Padre Marcos. Laís apenas gostaria de compartilhar um pouco de sua história, talvez oferecer algumas palavras de encorajamento. Diretora Márcia estudou Laís por um momento, notando sua aparência frágil e a determinação em seus olhos. Posso perguntar por que uma jovem em tratamento de câncer quer vir falar com presidiárias? Perguntou com curiosidade genuína. Porque acho que todas nós estamos enfrentando algum tipo de prisão, respondeu Laís simplesmente. Algumas são físicas, outras são emocionais ou espirituais, mas todas precisamos lembrar que sempre há esperança de libertação. A resposta pareceu impressionar a diretora. Muito bem, disse ela se levantando. Vamos ver o que vocês conseguem fazer. O pátio principal do presídio era um espaço amplo, cercado por muros altos, com alguns bancos de concreto e uma pequena área coberta onde as detentas podiam se proteger do sol. Quando chegamos, cerca de 25 mulheres já estavam reunidas, idades variando dos 20 aos 60 anos, todas usando o uniforme padrão da instituição. Havia ceticismo evidente em muitos rostos. Essas mulheres estavam acostumadas a visitas de grupos religiosos que vinham com sermões prontos e pouco interesse genuíno em suas histórias pessoais. Mas Laís se aproximou delas com uma humildade que imediatamente mudou a atmosfera. Boa tarde, disse ela, sua voz carregando uma força que contrastava com sua aparência frágil. Meu nome é Laís, tenho 25 anos e estou aqui porque vocês fazem parte da minha lista. As mulheres trocaram olhares curiosos. Que lista? Perguntou uma delas, uma morena alta na casa dos 30 anos. Uma lista de 7 coisas que quero fazer antes de morrer,
respondeu Laís com uma honestidade brutal que fez o pátio silenciar completamente. E então ela contou nossa história. O diagnóstico de câncer, os 20% de chance de sobrevivência, a decisão de viver intensamente cada momento que nos restasse. Falou sobre os desejos já realizados, as estrelas na montanha, o jantar preparado com amor, o voo de balão ao pôr do sol. Vocês são meu 5º desejo, disse ela, olhando cada mulher nos olhos. Não vim aqui para pregar ou julgar. Vim porque acredito que todas nós, não importa onde estamos ou o que fizemos, merecemos lembrar que ainda há esperança. Uma mulher mais velha, cabelos completamente brancos, levantou a mão. Por que uma moça doente como você perderia tempo conosco? Perguntou com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Porque aprendi que quando você sabe que o tempo pode ser limitado, a única coisa que realmente importa é o amor que você consegue espalhar pelo mundo, respondeu Laís. E vocês são parte deste mundo tanto quanto qualquer pessoa lá fora. Foi então que ela contou sobre o 6º desejo da lista, reconciliar-se com o pai que a havia abandonado quando criança. Por 10 anos carreguei raiva e mágoa no coração, explicou. Meu pai bebia, batia na minha mãe, nos fez sofrer muito. Quando soube do câncer, percebi que não queria morrer carregando esse peso. Então, decidi que vou procurá-lo, não para que ele me peça desculpas, mas para que eu possa perdoá-lo. As lágrimas começaram a aparecer em alguns rostos do grupo. É fácil falar de perdão quando você não passou pelo que nós passamos, disse uma jovem de aparência dura, tatuagens cobrindo os braços. Você tem razão, concordou Laís. Eu não sei por que cada uma de vocês está aqui, mas sei o que é crescer com medo, sei o que é sentir que o mundo é injusto, sei o que é carregar dor que parece maior que sua capacidade de suportar. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. A diferença é que aprendi que guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. A única pessoa que sofre com o nosso ódio somos nós mesmas. O que aconteceu depois me surpreendeu completamente. Uma por uma, as mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias. A jovem das tatuagens falou sobre a infância violenta que a levou às drogas. A senhora de cabelos brancos contou sobre os filhos que não a visitavam. Uma mulher de meia-idade chorou ao falar sobre os erros que a trouxeram àquele lugar. E Laís ouviu cada história com uma compaixão genuína que transformou aquele pátio de presídio num espaço sagrado de cura e esperança. Meninas, disse uma detenta chamada Rosângela, que parecia ser respeitada pelas outras. Faz 5 anos que estou aqui e nunca ouvi ninguém falar conosco como gente de verdade. Porque vocês são gente de verdade, respondeu Laís simplesmente. São filhas, mães, irmãs, são mulheres com histórias, sonhos e a capacidade de recomeçar. Quando nossa hora estava terminando, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Rosângela se levantou e olhou para as outras mulheres. Meninas, essa moça veio aqui nos dar esperança quando ela mesma está lutando pela vida. O mínimo que podemos fazer é honrar isso mudando alguma coisa. Ela se virou para Laís. Você falou sobre fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa, pois você fez diferença na vida de todas nós aqui, mas queremos retribuir. Como? Perguntou Laís. Que tal se organizarmos um grupo de estudos bíblicos aqui dentro? Sugeriu Rosângela. Você disse que sua igreja faz visitas no hospital. Talvez pudesse organizar algo parecido aqui? Os olhos de Laís se iluminaram. Seria incrível, respondeu ela. Padre Marcos, isso é possível? Posso conversar com a pastoral carcerária, disse o padre. Se a direção autorizar, poderíamos organizar encontros quinzenais. Diretora Márcia, que havia observado toda a conversa de longe, se aproximou do grupo. Em 30 anos trabalhando no sistema prisional, disse ela, raramente vi uma resposta tão positiva a uma visita externa. Se vocês estão dispostos a se comprometer com visitas regulares, eu autorizo. Quando saímos do presídio, Laís estava radiante apesar da fadiga visível. Gabriel, disse ela no carro, você viu o que aconteceu lá? Não fui eu que fiz diferença na vida delas. Elas que fizeram diferença na minha. Como assim? Lembrou que sou apenas uma pessoa comum passando por uma situação difícil, mas tentando fazer o melhor possível com o tempo que tenho. E se eu conseguir tocar o coração daquelas mulheres, imagine o que elas podem fazer umas pelas outras quando se unem com propósito. Nas semanas seguintes, o grupo de estudos bíblicos no presídio se tornou realidade. Padre Marcos e 3 voluntários da paróquia começaram visitas quinzenais,
e, segundo os relatórios que recebíamos, a transformação no comportamento e moral das participantes era notável. Rosângela se tornou uma líder natural do grupo, e através de cartas que ela enviava para Laís, soubemos que várias detentas estavam se reconciliando com familiares, outras estavam fazendo planos concretos para quando saíssem da prisão, e o ambiente geral do presídio havia melhorado significativamente. Laís mudou a vida delas, comentou diretora Márcia numa ligação telefônica algumas semanas depois. Mas tenho a impressão de que elas também mudaram a vida dela. Ela estava certa. A experiência no presídio havia dado a Laís uma perspectiva ainda mais profunda sobre o poder transformador do amor incondicional e do perdão genuíno, e isso a preparou para o desafio mais difícil de sua lista. O sexto desejo, reconciliar-se com o pai, era o que mais a assombrava. Durante 10 anos, ela havia construído muros emocionais ao redor da figura paterna, protegendo-se da dor do abandono, criando uma narrativa onde ele era simplesmente um homem mau, que não merecia seu perdão. Mas o câncer havia mudado sua perspectiva sobre tudo, inclusive sobre a importância de resolver questões pendentes antes que fosse tarde demais. "Gabriel, preciso da sua ajuda", disse ela numa noite de terça-feira, enquanto descansava no sofá após uma sessão particularmente difícil de quimioterapia. "Preciso encontrar meu pai." As informações que ela tinha eram escassas. Nome completo: Roberto Silva Santos. Última cidade onde havia trabalhado, uma cidade do interior a 300 quilômetros da capital. Profissão: mecânico de caminhões. E mais nada. "Vou contratar um investigador particular", decidi. "Se ele ainda estiver vivo, vamos encontrá-lo." O detetive Henrique Moura era um homem na casa dos 40 anos, ex-policial civil que havia aberto seu próprio escritório de investigações. Quando expliquei a situação, ele se mostrou compassivo e eficiente. "Com essas informações, posso encontrá-lo em uma semana", garantiu. Mecânicos de caminhão são fáceis de rastrear. Eles têm registros profissionais, são conhecidos nas oficinas da região. 3 dias depois, ele ligou com novidades. "Encontrei Roberto Silva Santos", disse ele. "Mora numa cidade a 200 quilômetros daqui. Trabalha numa oficina de caminhões, casado novamente, tem um filho pequeno. Parece que levou uma vida relativamente tranquila nos últimos anos." Laís ficou em silêncio por um longo momento quando contei as novidades. "Ele constituiu uma nova família", murmurou finalmente. "Será que sou bem-vinda nessa nova vida dele?" "Só há uma forma de descobrir", respondi. "Quer que eu entre em contato primeiro? Prepare o terreno?" "Não", disse ela com determinação. "Se vou fazer isso, preciso ser eu mesma." No sábado seguinte, pegamos a estrada em direção à cidade onde Roberto vivia. Laís estava visivelmente nervosa durante toda a viagem. Mexia constantemente no cabelo, tamborilava os dedos no banco do carro, fazia perguntas que não tinham resposta. "E se ele não quiser me ver? E se ele disser que não se arrepende de nada? E se a nova família dele não souber que eu existo?" "Então, pelo menos você vai saber que tentou", respondi. "E isso já vai ser suficiente para você encontrar paz." O detetive havia nos dado o endereço da oficina onde Roberto trabalhava. Era um estabelecimento simples na periferia da cidade, com alguns caminhões estacionados no pátio e o barulho característico de ferramentas e motores vindo do interior. Estacionamos do outro lado da rua e ficamos observando por alguns minutos. Laís estava tremendo, uma mistura de nervosismo e emoção que a deixava visivelmente abalada. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntei. "Tenho", ela respondeu respirando fundo. "É agora ou nunca." Atravessamos a rua e entramos na oficina. Um rapaz jovem nos cumprimentou, perguntando se precisávamos de algum serviço. Antes que eu pudesse responder, Laís falou: "Estamos procurando Roberto Silva Santos. Ele trabalha aqui?" "Trabalha sim. Está ali no fundo, mexendo num Scania. Posso chamá-lo?" "Por favor", disse Laís, a voz quase falhando. O rapaz gritou para o fundo da oficina: "Seu Roberto, tem visita aqui!" Ouvimos passos se aproximando, e então um homem emergiu das sombras do fundo da oficina. Laís segurou minha mão com força quando o viu. Roberto Silva Santos estava com 52 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e trabalho pesado, mas ainda reconhecivelmente o homem da foto antiga que Laís guardava. Usava um macacão sujo de graxa, limpava as mãos num pano encebado. Quando seus olhos encontraram os de Laís, ele parou completamente. "Laís?", disse ele, a voz carregada de incredulidade. "Minha filha?" "Oi, pai." Ela respondeu simplesmente e começou a chorar.
Eles ficaram se olhando por alguns segundos que pareceram eternos. Roberto largou o pano que segurava e vi suas mãos tremerem ligeiramente. Você cresceu tanto! Foi tudo que ele conseguiu dizer. 10 anos, respondeu Laís. Faz 10 anos. Roberto olhou ao redor da oficina, percebendo que outros funcionários estavam observando a cena com curiosidade. Vocês querem conversar em particular? Perguntou. Tem uma lanchonete ali na esquina. Caminhamos em silêncio até a pequena lanchonete. Roberto pediu que esperássemos um momento, enquanto avisava o chefe que precisava sair mais cedo. Quando voltou, havia trocado o macacão por uma camisa simples, mas ainda carregava no rosto a expressão de quem não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Nos sentamos numa mesa no fundo da lanchonete e por alguns minutos ninguém falou. Roberto estudava o rosto de Laís com uma mistura de orgulho e tristeza, enquanto ela tentava encontrar as palavras certas para começar. Pai, disse ela finalmente, eu vim aqui porque estou doente. A expressão dele mudou imediatamente para preocupação. Doente como? Câncer, ovário. Os médicos dizem que tenho 20% de chance de sobrevivência. Roberto fechou os olhos e levou as mãos ao rosto. Meu Deus, murmurou. Minha menina. Pai, não vim aqui para que você se sinta culpado, continuou Laís. Vim porque não quero morrer carregando mágoa no coração. Quero te perdoar. Laís, eu... E ele começou, mas ela o interrompeu gentilmente. Deixa eu falar primeiro, disse ela. Durante 10 anos te odiei. Odiei você por beber, por bater na mamãe, por nos fazer viver com medo. Odiei você por ter saído de casa quando mais precisávamos de proteção. Construí minha vida inteira ao redor dessa raiva. Roberto começou a chorar silenciosamente. Mas aprendi uma coisa nesses últimos meses, continuou Laís. A raiva só machuca quem a carrega, e eu não quero mais carregar isso. Quero perdoar você, não porque você merece, mas porque eu preciso disso para encontrar paz. Minha filha, disse Roberto com voz embargada, não passa um dia sem que eu me arrependa do que fiz com vocês. Eu era um homem perdido, viciado em álcool, cheio de raiva do mundo. Descontava em vocês uma frustração que nem eu mesmo entendia. Ele parou para se recompor, limpou os olhos com as costas da mão. Alguns anos depois que saí de casa, toquei o fundo do poço. Estava morando na rua, bebendo tudo que conseguia. Quase morri algumas vezes. Foi quando conheci Jesus. Laís ergueu as sobrancelhas, surpresa. Jesus? Numa igreja evangélica aqui da cidade. Um pastor me encontrou numa noite fria, me levou para o templo, me deu comida e cobertor. E começou a falar sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como Deus pode transformar qualquer vida. Roberto tirou uma pequena Bíblia do bolso da calça. Aceitei Jesus como meu Salvador há 7 anos, disse ele. Parei de beber, conheci Maria, minha esposa, tivemos o pequeno João. Mas nunca um dia passou sem que eu pensasse em você e em sua mãe, sem que eu pedisse perdão a Deus por ter sido um pai tão terrível. Você se arrependeu de verdade? Perguntou Laís. Com todo o meu coração, respondeu ele. Se pudesse voltar no tempo e ser o pai que vocês mereciam. Mas sei que não posso. Só posso pedir perdão e tentar ser um homem melhor daqui para frente. Laís ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo que havia ouvido. Pai, disse ela finalmente, eu te perdoo. Perdoo tudo o que você fez, toda a dor que causou. E estou feliz que você tenha encontrado Jesus e uma nova chance de ser feliz. Eles se abraçaram ali, na mesa da lanchonete, pai e filha, se reconciliando após uma década de separação e mágoa. Era um abraço que carregava anos de lágrimas não derramadas, palavras não ditas, amor que nunca havia realmente morrido, apesar de toda a dor. Você gostaria de conhecer sua nova família? Perguntou Roberto quando se separaram. Maria e João estão em casa. Eles sabem sobre você, sobre meus erros do passado. Eu adoraria, respondeu Laís. A casa de Roberto era simples, mas aconchegante, numa rua tranquila de um bairro operário. Maria nos recebeu com uma gentileza genuína. Era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos escuros presos em rabo de cavalo, sorriso acolhedor que imediatamente nos fez sentir bem-vindos. Laís, finalmente, disse ela, abraçando minha namorada como se fossem velhas amigas. Roberto fala de você toda semana. Estava louco para conhecê-la. João, de 6 anos, era uma criança energética que imediatamente se interessou por Laís. Mostrou seus brinquedos, falou sobre a escola, fez 1000 perguntas sobre nossa viagem.
Era impossível não se encantar com sua espontaneidade infantil. Você é minha irmã? Perguntou ele em determinado momento. Sou sua meia-irmã, respondeu Laís, se abaixando para ficar na altura dele. Isso quer dizer que você ganhou uma irmã mais velha que te ama muito. Legal, exclamou João. Posso te visitar? Claro que pode, disse Laís, olhando para Roberto e Maria em busca de confirmação. Sempre que vocês quiserem. Passamos a tarde inteira naquela casa simples, ouvindo histórias sobre a nova vida de Roberto, conhecendo melhor Maria e se encantando com a personalidade cativante de João. Quando chegou a hora de partir, todos estávamos emocionados com o reencontro. Laís, disse Roberto na despedida, obrigado por me dar essa chance. Não sei quanto tempo você tem, mas quero que saiba que vou passar cada dia restante sendo o pai que sempre deveria ter sido. E eu vou passar cada dia restante sendo sua filha, respondeu ela, o abraçando mais uma vez. No caminho de volta para casa, Laís estava transformada. A tensão que carregava nos ombros havia desaparecido, substituída por uma leveza que não via há meses. Gabriel, sinto como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas, disse ela. Durante anos, carreguei essa raiva como se fosse parte da minha identidade. Agora que perdoei meu pai, sinto que finalmente posso ser completamente livre. E como você se sente sobre ele ter encontrado Jesus? Perguntei. Feliz, respondeu ela sem hesitar, porque significa que a transformação dele foi real. Não foi apenas sobre parar de beber ou constituir uma nova família. Foi uma mudança no coração, na alma, e isso me dá esperança de que as pessoas realmente podem mudar quando encontram o amor de Deus. 6 desejos realizados. 6 experiências que haviam transformado não apenas nossas vidas, mas também as vidas de dezenas de pessoas que cruzaram nosso caminho. Dona Clara havia se reconectado com sua filha e voltado à igreja. As mulheres do presídio tinham um novo propósito e esperança. O pai de Laís havia encontrado uma filha que pensou ter perdido para sempre. Mas ainda restava o 7º e último desejo da lista, o mais importante de todos, o casamento. O 7º desejo era o mais complexo de todos. Casar na igreja com o grande amor da vida. Mas como planejar um casamento quando cada sessão de quimioterapia deixa você mais fraca, quando os médicos falam em meses e não em anos, quando cada dia é uma vitória conquistada contra um inimigo invisível? A resposta veio de onde menos esperávamos, da própria comunidade que havia se formado ao redor de nossa história. Quando o padre Marcos soube que Laís queria se casar, mas que as circunstâncias tornavam impossível um planejamento tradicional, ele reuniu todo o grupo de jovens da paróquia numa quinta-feira à noite. Pessoal, disse ele, temos uma missão especial. Laís e Gabriel querem se casar, mas precisam que seja rapidamente e com poucos recursos. Vamos mostrar a eles o que uma família de fé consegue fazer quando se une por amor. O que aconteceu nas 2 semanas seguintes foi simplesmente milagroso. Marina, do grupo de jovens, era formada em design gráfico e se ofereceu para criar todos os convites e a decoração da igreja. Joana, que trabalhava numa floricultura, conseguiu flores suficientes para enfeitar todo o altar sem cobrar um centavo. Paulo, que tinha uma pequena empresa de som, trouxe equipamentos profissionais para a cerimônia. Dona Helena, mãe de Laís, se uniu à tia Carmen e às senhoras da pastoral para organizar uma recepção simples, mas linda no salão paroquial. Cada uma trouxe uma especialidade culinária, criando um banquete que alimentaria todos os convidados com fartura e carinho. Mas o momento mais emocionante foi quando Dona Clara apareceu na igreja numa terça-feira à tarde. Ela havia recebido alta do hospital na semana anterior e, conforme prometido, viera conhecer nossa paróquia. Quando soube do casamento, seus olhos se iluminaram com uma alegria que não víamos desde nosso primeiro encontro. Minha querida, disse ela, segurando as mãos de Laís, você me devolveu a fé quando eu mais precisava. Agora quero retribuir. Tenho guardado o vestido do meu próprio casamento há 50 anos. Seria uma honra se você o usasse. O vestido era uma obra de arte vintage, renda francesa delicada, corte clássico que realçaria perfeitamente a silhueta de Laís, detalhes em pérolas que contavam a história de um amor que havia durado décadas. Quando Laís o experimentou, parecia uma princesa saída de um conto de fadas. Dona Clara, isso é precioso demais, protestou Laís, admirando-se no espelho. Querida, um vestido de noiva só tem valor quando é usado por uma noiva feliz, respondeu a senhora com lágrimas nos olhos.
Você me ensinou que o amor verdadeiro merece ser celebrado, não importa por quanto tempo. Até mesmo as mulheres do presídio quiseram contribuir. Rosângela organizou uma coleta entre as detentas e conseguiram dinheiro suficiente para comprar as alianças. Quando o padre Marcos trouxe o presente, junto com uma carta assinada por todas elas, Laís chorou por 1 hora inteira. Gabriel, dizia a carta, cuide bem da nossa menina. Ela nos ensinou que sempre há esperança, mesmo nos lugares mais escuros. Que vocês sejam felizes para sempre, mesmo que para sempre seja mais curto do que gostaríamos. Roberto, o pai de Laís, ligou na quinta-feira anterior ao casamento. Minha filha, disse ele com voz emocionada, sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tantos anos ausente, mas... Você me permitiria levá-la ao altar? Laís fechou os olhos, respirou fundo e sorriu através das lágrimas. Eu adoraria, pai. Sempre sonhei que você me levaria ao altar um dia. O casamento foi marcado para um sábado de manhã, às 10 horas, na Igreja do Sagrado Coração. Escolhemos o horário matinal porque Laís se sentia mais forte nas primeiras horas do dia, antes que a fadiga da quimioterapia se instalasse. Na sexta-feira à noite, tivemos nossa última noite como noivos. Laís estava visivelmente fraca. A última sessão de quimioterapia havia sido particularmente intensa, mas seus olhos brilhavam com uma felicidade que transcendia qualquer sofrimento físico. Gabriel, disse ela, deitada no sofá da sala com a cabeça no meu colo. Obrigada por realizar todos os meus sonhos. Nós ainda não terminamos, respondi, acariciando seus cabelos que haviam começado a crescer novamente após os tratamentos. Amanhã começamos uma nova lista. Que lista? A lista de coisas que vamos fazer como marido e mulher. Ela riu, aquela gargalhada genuína que me apaixonara no primeiro dia. Mesmo que seja por pouco tempo? Principalmente porque pode ser por pouco tempo, respondi. Cada momento como seu marido será um presente que vou carregar para toda a vida. A manhã do casamento chegou com um céu azul perfeito, sem uma nuvem sequer. Era como se até o universo estivesse celebrando conosco. Acordei no apartamento dos meus pais, pois havíamos decidido passar a última noite separados para tornar o reencontro no altar ainda mais especial. Às 8 da manhã, meu celular tocou. Era Dona Helena. Gabriel, você pode vir aqui? Laís está passando mal. Meu coração disparou. Vesti a primeira roupa que encontrei e corri até o apartamento dela. Encontrei-a no banheiro, pálida como papel, vomitando os últimos restos dos medicamentos que havia tomado na noite anterior. Amor, você está bem? Perguntei, segurando seus cabelos enquanto ela se recuperava. Só um mal-estar, disse ela, tentando sorrir. Os nervos do casamento misturados com a químio. Mas não vou deixar isso estragar nosso dia. Dona Helena trouxe um chá de gengibre e alguns biscoitos simples. Ficamos ali por 1 hora, esperando que Laís se sentisse melhor. Às 9h15, ela se levantou com determinação. Vamos nos casar, disse ela. E não havia espaço para discussão naquele tom de voz. O processo de arrumação foi rápido, mas emocionante. Marina havia trazido uma maquiadora profissional que era da igreja, que conseguiu criar uma aparência radiante, apesar da palidez natural de Laís. O vestido de Dona Clara ficou perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Quando Roberto chegou, às 9h45, usando o melhor terno que possuía e carregando um pequeno buquê de flores silvestres que havia colhido no caminho, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a filha. Você está linda, minha princesa, disse ele, usando o apelido de quando ela era criança. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela está orgulhosa, corrigiu Laís, olhando para Dona Helena, e vai estar lá na primeira fileira para me ver casar. A Igreja do Sagrado Coração estava transformada. As flores de Joana criavam um jardim celestial ao redor do altar. As velas acesas projetavam uma luz dourada e romântica em todo o ambiente, e os bancos estavam cheios de pessoas que haviam se tornado nossa família escolhida nos últimos meses. Dona Clara estava na segunda fileira, usando seu melhor vestido e um chapéu elegante, sorrindo como uma avó orgulhosa. Os jovens da paróquia ocupavam um lado inteiro da igreja. Até mesmo a enfermeira Sandra do hospital havia vindo, junto com 2 médicos que cuidavam de Laís. E na primeira fileira, Dona Helena chorava discretamente de emoção, segurando a mão do irmão Mateus, que aos 16 anos tentava controlar as próprias lágrimas. Eu estava no altar há 10 minutos quando a música começou.
Ave Maria, cantada pelo coral da igreja, encheu o ambiente com uma solenidade sagrada que fez todos os presentes se levantarem em reverência. E então, as portas da igreja se abriram. Laís entrou de braços dados com Roberto e meu mundo parou completamente. Ela estava absolutamente deslumbrante. O vestido vintage realçava sua beleza natural, o véu delicado emoldurava seu rosto radiante e seus olhos brilhavam com uma alegria pura que iluminava toda a igreja. Mas o que mais me emocionou foi vê-la caminhando em direção a mim com uma determinação serena, cada passo dado com a dignidade de quem sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Quando chegou ao altar, Roberto a beijou na testa e sussurrou algo que só ela ouviu. Depois, se virou para mim e disse, alto o suficiente para todos escutarem: Gabriel, eu entrego minha filha aos seus cuidados. Cuide bem do coração dela. Vou cuidar com minha própria vida, respondi, e nunca havia dito algo tão sincero. A cerimônia foi conduzida por Padre Marcos com uma sensibilidade e carinho que transformaram cada momento numa lembrança preciosa. Ele falou sobre o amor que transcende as circunstâncias, sobre a fé que sustenta os corações em meio às tempestades, sobre como o sacramento do casamento é uma promessa que vai além do tempo terreno. Gabriel e Laís, disse ele no momento dos votos, vocês nos ensinaram que o amor verdadeiro não se mede em quantidade de anos, mas na intensidade com que se vive cada momento juntos. Que estes votos sejam selados não apenas para esta vida, mas para a eternidade. Quando chegou a hora de trocarmos os votos, Laís segurou minhas mãos e falou com uma voz firme que ecoou por toda a igreja. Gabriel, você me encontrou num momento em que eu não sabia que precisava ser encontrada. Me amou quando eu ainda não sabia como me amar. E quando descobrimos que o tempo poderia ser limitado, você escolheu viver cada segundo com intensidade máxima. Prometo ser sua esposa com todo o amor que existe em mim, por todos os dias que Deus nos conceder, e além deles, na eternidade. Eu mal consegui falar através das lágrimas. Laís, você transformou minha vida de forma que eu nem sabia que era possível. Me ensinou que o amor verdadeiro é corajoso o suficiente para abraçar a vulnerabilidade, forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade e profundo o suficiente para tocar a eternidade. Prometo ser seu marido, seu companheiro, seu protetor e seu melhor amigo, amando você com cada batimento do meu coração, nesta vida e na próxima. Quando o Padre Marcos nos declarou marido e mulher e disse, pode beijar a noiva, o beijo que trocamos foi mais que uma celebração romântica. Foi uma promessa selada diante de Deus e de todos que amávamos, um compromisso que transcendia qualquer limitação temporal. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Dona Clara estava chorando abertamente, Dona Helena sorria através das lágrimas, os jovens da paróquia cantavam aleluia, e até mesmo Mateus, sempre contido, gritava de felicidade. A recepção no salão paroquial foi íntima, mas perfeita. As mesas decoradas com simplicidade elegante, a comida preparada com amor pelas mãos de mulheres que haviam nos adotado como família, a música suave que criava um ambiente de celebração serena. Laís conseguiu comer algumas garfadas, mais do que conseguira na semana anterior, e dançou comigo por 3 músicas inteiras, antes que a fadiga começasse a aparecer. Mas sua alegria era contagiante, irradiando uma energia que contagiava todos ao redor. Durante a festa, várias pessoas se aproximaram para nos contar como nossa história havia impactado suas vidas. Dona Clara falou sobre como havia se reconciliado com a filha. Paulo contou que havia decidido se casar com a namorada de 5 anos depois de testemunhar nosso amor. Marina disse que nosso exemplo a inspirara a trabalhar com pacientes terminais. Vocês dois são uma bênção, disse Padre Marcos no final da festa. Mostraram a todos nós o que significa viver com propósito e amar sem medos. Nossa lua de mel foi na mesma pousada onde tivéramos o jantar romântico do segundo desejo. 3 dias simples, mas perfeitos, onde pudemos ser apenas marido e mulher, longe de hospitais, tratamentos e preocupações com o futuro. Laís estava visivelmente mais fraca, mas seu espírito permanecia indomável. Passávamos horas conversando sobre tudo e sobre nada, planejando projetos que talvez nunca realizaríamos, sonhando com futuros que sabíamos serem incertos. Gabriel, disse ela numa tarde enquanto descansávamos na varanda, observando o pôr do sol. Você acha que vivi uma vida plena? Laís,
Em 2 anos, você tocou mais vidas e realizou mais sonhos que muitas pessoas em 80 anos. Sua vida é um exemplo de como amar intensamente. E se eu tiver que partir em breve? Então você partirá sabendo que não desperdiçou um único momento e deixará um legado de amor que vai continuar inspirando pessoas por gerações. Voltamos para casa numa quarta-feira e na sexta-feira, Laís retomou as sessões de quimioterapia, mas algo havia mudado. Os tratamentos estavam ficando mais difíceis para seu corpo e os médicos começaram a falar sobre medidas paliativas e qualidade de vida. Doutor, Patrícia nos chamou para uma conversa particular numa segunda-feira de outubro. Laís, disse ela com a delicadeza de quem já havia dado notícias difíceis milhares de vezes, seu corpo está respondendo cada vez menos ao tratamento. Podemos continuar com a quimioterapia se você quiser, mas preciso ser honesta. Estamos chegando num ponto onde talvez seja melhor focar no seu conforto e bem-estar. Quanto tempo? Perguntou Laís diretamente. Difícil precisar. Algumas semanas, talvez 2 ou 3 meses. Saímos daquele consultório de mãos dadas, caminhando em silêncio até o carro. Foi só quando estávamos dentro do veículo que Laís falou. Gabriel, não quero mais quimioterapia. Tem certeza? Absoluta. Quero passar o tempo que me resta vivendo, não sobrevivendo. Quero acordar sem enjoo, comer sem vomitar, ter energia para continuar fazendo o trabalho voluntário. Então é isso que vamos fazer, respondi. Vamos viver. As semanas que se seguiram foram as mais intensas de nossas vidas. Laís concentrou toda sua energia nos projetos que havia iniciado. As visitas ao hospital continuaram religiosamente toda quinta-feira, mesmo quando ela precisava ir numa cadeira de rodas. O grupo de estudos bíblicos no presídio se expandiu, com mais voluntários se juntando ao projeto. Roberto vinha nos visitar todo fim de semana, trazendo Maria e o pequeno João. A relação entre pai e filha se fortalecia a cada encontro, curando feridas de décadas em questão de semanas. Gabriel, disse Laís numa tarde de novembro, quero que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Quando eu partir, quero que continue o trabalho que começamos. As visitas no hospital, o projeto do presídio, tudo. Promise que nossa história não vai morrer comigo. Prometo, disse eu, selando mais uma vez um compromisso que carregaria para o resto da vida. A energia de Laís começou a declinar visivelmente em dezembro. Ela dormia mais, comia menos, precisava de ajuda para tarefas simples, mas sua mente permanecia lúcida e sua fé inabalável. Não tenho medo, disse ela numa noite quando eu expressava preocupação com sua respiração difícil. Sei para onde vou, e sei que deixo você cercado de pessoas que te amam. Na segunda semana de dezembro, internamos Laís no hospital para cuidados paliativos. Não porque ela estava sofrendo, os médicos estavam controlando bem qualquer desconforto, mas porque queria ter assistência médica 24 horas para viver seus últimos dias com dignidade. O quarto se transformou num ponto de encontro para todos que haviam sido tocados por nossa história. Dona Clara vinha toda manhã, trazendo flores frescas e histórias da igreja. Os jovens da paróquia se revezavam para que sempre houvesse alguém fazendo companhia. Roberto dormia numa poltrona ao lado da cama, recusando-se a sair mesmo para comer. Até mesmo algumas mulheres do presídio conseguiram permissão especial para uma visita. Rosângela chorou ao ver Laís na cama do hospital, mas saiu de lá com uma determinação renovada de continuar transformando vidas através do projeto que Laís havia iniciado. Menina, disse ela segurando a mão frágil de Laís, você mudou nossa vida lá dentro. Vamos honrar sua memória sendo melhores a cada dia. Mas, na manhã de 15 de dezembro, Laís acordou com uma lucidez cristalina que não demonstrava há dias. Pediu para ficar a sós comigo por alguns minutos. Gabriel, disse ela, sua voz fraca, mas firme, está na hora. Eu sei, respondi, segurando sua mão. Estou aqui. Não vou te deixar sozinha. Quero que você saiba que estes 2 anos foram os melhores da minha vida, continuou ela. Não mudaria nada, nem mesmo o câncer, porque ele nos ensinou a amar com intensidade total. Eu te amo, Laís. Te amarei para sempre. E eu te amo, marido. Nos encontraremos de novo. Ela fechou os olhos e respirou profundamente. Gabriel, pode chamar o padre Marcos? Quero receber a extrema unção. O sacramento foi administrado com toda a família presente. Roberto segurava uma mão de Laís, eu segurava a outra. Dona Helena, Mateus, Maria e o pequeno João estavam ao redor da cama,
junto com Dona Clara, os jovens da paróquia e até mesmo o Dr. Patrícia e a enfermeira Sandra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse Padre Marcos, ungindo a testa de Laís com óleo sagrado, que o Senhor a perdoe de todos os pecados cometidos pelos sentidos e que a receba em sua misericórdia infinita. Amém? Respondemos todos em uníssono. Laís abriu os olhos uma última vez, olhou para cada pessoa no quarto com um sorriso sereno e sussurrou: Obrigada por tornarem minha vida tão cheia de amor. Às 14h30 do dia 15 de dezembro, rodeada por todos que a amavam, Laís partiu em paz. Não houve agonia, não houve sofrimento, apenas uma respiração que se tornou mais lenta, mais suave, até que simplesmente cessou, como alguém que adormece após um dia longo e bem vivido. O funeral foi uma celebração da vida mais linda que já presenciei. A Igreja do Sagrado Coração estava lotada, não apenas com nossa família e amigos, mas com centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela história de Laís. Pacientes do hospital que ela visitara, funcionários que haviam testemunhado sua compaixão, pessoas da comunidade que haviam acompanhado nossa jornada de longe. Até mesmo a diretora Márcia do presídio veio, trazendo uma carta assinada por todas as detentas do programa de estudos bíblicos. Padre Marcos celebrou uma missa de corpo presente que foi mais uma festa que um funeral. Ele falou sobre como Laís havia cumprido o propósito de uma vida inteira em apenas 25 anos, sobre como seu legado continuaria inspirando pessoas por gerações. Esta jovem nos ensinou que a duração da vida não se mede em anos, mas em amor compartilhado, disse ele. E pelo amor que Laís espalhou pelo mundo, podemos dizer que ela viveu mais intensamente que muitos que chegaram aos 100 anos. O sepultamento foi íntimo, apenas família próxima e os amigos mais queridos. Quando colocaram o caixão na terra, senti como se parte de mim estivesse sendo enterrada junto. Mas ao mesmo tempo, sabia que a essência de Laís, seu amor, sua fé, sua determinação, continuaria viva em cada vida que ela havia tocado. Uma semana após o funeral, sozinho no apartamento que dividíamos, encontrei uma carta que ela havia deixado para mim, escondida dentro da Bíblia que Padre Marcos havia lhe dado. Meu querido Gabriel, dizia a carta escrita com sua caligrafia delicada, se você está lendo isso, significa que minha jornada terrena chegou ao fim. Mas quero que saiba que não há tristeza no meu coração, apenas gratidão infinita por ter vivido um amor tão lindo ao seu lado. Você me deu muito mais que 2 anos de casamento, me deu uma vida inteira de intensidade. Realizamos sonhos que eu nem sabia que tinha, tocamos vidas que nunca imaginamos alcançar, criamos um legado de amor que vai continuar florescendo muito depois que nossa história terrena acabar. Agora peço apenas uma coisa: continue vivendo. Continue amando. Continue fazendo diferença na vida das pessoas. Nossa lista de 7 desejos terminou, mas sua lista de propósitos está apenas começando. Cuide da Dona Clara, visite as meninas do presídio, mantenha vivo o trabalho no hospital. E quando encontrar alguém para amar novamente, e por favor, encontre, saiba que você tem minha bênção total. O amor verdadeiro não é possessivo. Ele deseja a felicidade do outro acima de tudo. Te amo hoje. Te amarei amanhã na eternidade. Te amarei para sempre. Sua esposa para toda a vida e, além dela, Laís. Foi nesse momento que decidi subir ao mirante, onde tudo havia começado com o primeiro desejo. Dirigi pelas estradas serpenteantes até as montanhas, carregando apenas a aliança de casamento no dedo e o coração cheio de memórias. O mesmo platô onde havíamos acampado havia se tornado um lugar sagrado, um templo natural onde eu poderia me conectar com as lembranças mais preciosas de nossa jornada. Cheguei ao mirante no final da tarde, exatamente como havíamos feito naquela primeira noite mágica. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores que havíamos admirado juntos 7 meses antes. Sentei-me na borda do mirante, olhando para a imensidão das montanhas que se estendiam até onde a vista alcançava. E ali, cercado pela majestade da criação de Deus, comecei a falar com Laís como se ela estivesse sentada ao meu lado. Amor, disse eu em voz alta, não me importando se alguém pudesse me ouvir. Conseguimos. Realizamos todos os seus sonhos. Você viu as estrelas mais lindas do universo, aprendeu a cozinhar como uma chefe francesa, voou nas alturas como sempre quis. Trouxe esperança para pessoas que haviam perdido a fé, perdoou seu pai e se reconciliou com o passado. E se casou na igreja com o homem que te ama mais que a própria vida.
O vento suave balançava as árvores ao redor, criando uma sinfonia natural que parecia responder às minhas palavras. Você mudou tudo, Laís. Mudou minha vida. Mudou a vida de centenas de pessoas que cruzaram nosso caminho. Dona Clara voltou à igreja e se reconciliou com a filha. As mulheres do presídio encontraram propósito e esperança. Seu pai se tornou o homem que sempre deveria ter sido. E eu aprendi o que significa amar verdadeiramente. As lágrimas começaram a escorrer por meu rosto, mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de amor, de uma saudade profunda misturada com a certeza absoluta de que nossa história havia valido cada momento de dor. Prometo que vou continuar, amor. Vou continuar visitando os doentes no hospital toda quinta-feira. Vou manter o projeto do presídio funcionando. Vou cuidar da Dona Clara como se fosse minha própria avó. Vou honrar sua memória vivendo com a mesma intensidade que você me ensinou. Conforme o sol desaparecia no horizonte e as primeiras estrelas começavam a aparecer, senti uma paz descendo sobre mim. Não era o fim da dor. Sabia que a saudade seria minha companheira por muito tempo ainda. Mas era o início de uma certeza. Nossa história não havia terminado, apenas mudado de forma. Até nos encontrarmos novamente. Sussurrei para as estrelas que começavam a brilhar no céu escuro. Te amo, minha esposa eterna. Passei a noite inteira naquele mirante, observando as mesmas constelações que havíamos admirado juntos. E quando o sol nasceu no horizonte, trazendo um novo dia, senti que estava pronto para continuar nossa missão sozinho, até que pudéssemos nos reencontrar na eternidade. 3 anos se passaram desde que Laís partiu, e posso dizer com certeza que sua profecia se realizou. Nossa história não morreu com ela. Pelo contrário, continua crescendo e se espalhando como sementes levadas pelo vento. O programa de visitação hospitalar se expandiu para 5 hospitais da cidade. Mais de 200 voluntários se revezam semanalmente, levando companhia, oração e esperança para milhares de pacientes. Dona Clara, aos 73 anos, se tornou uma das coordenadoras mais ativas, transformando sua própria experiência de solidão numa missão de combate ao abandono hospitalar. O projeto no presídio feminino virou modelo para outras instituições. Rosângela foi solta no ano passado e hoje trabalha como assistente social, ajudando ex-detentas a se reintegrarem à sociedade. O grupo de estudos bíblicos se multiplicou em 23 presídios da região. Roberto se tornou um dos voluntários mais dedicados do hospital, visitando especialmente homens idosos que não recebem visitas familiares. Sua própria transformação serve de testemunho vivo do poder do perdão e da segunda chance que Deus oferece a todos nós. Marina deixou a psicologia clínica e se especializou em cuidados paliativos, inspirada pelo exemplo de dignidade que Laís demonstrou em seus últimos meses. Paulo se casou com a namorada numa cerimônia na mesma igreja onde celebramos nosso casamento, dizendo que nossa história os ensinou a não desperdiçar tempo quando se tem certeza do amor. Até mesmo o chefe Bernard criou um programa de aulas gratuitas para famílias em situação hospitalar, ensinando pratos simples que podem ser preparados com amor para nutrir corpo e alma de quem está enfrentando tratamentos médicos. E eu? Continuo arquiteto, mas agora projeto especificamente espaços de cura, hospitais mais humanizados, capelas interreligiosas, centros de apoio a famílias em crise. Cada projeto carrega um pouco do amor que Laís me ensinou a espalhar pelo mundo. Não me casei novamente ainda, mas sigo o conselho dela. Mantenho meu coração aberto ao amor. Quando a pessoa certa aparecer, e acredito que aparecerá, saberei que Laís estará sorrindo lá do céu, feliz por me ver feliz novamente. Porque esta é a lição mais importante que nossa história ensina. O amor verdadeiro não é possessivo nem limitado pelo tempo. É generoso, transformador, eterno. É capaz de tocar vidas décadas depois que os protagonistas partiram. É uma força que multiplica ao invés de diminuir quando compartilhada. Laís viveu apenas 25 anos, mas sua vida teve o impacto de um século inteiro. Não porque foi perfeita. Ela tinha medos, dúvidas, momentos de desespero como qualquer ser humano, mas porque escolheu amar intensamente, perdoar completamente e viver com propósito até o último suspiro. Se você chegou até aqui nesta história, peço que se faça estas perguntas. Como você tem usado o tempo que Deus lhe deu? Que marca está deixando na vida das pessoas ao seu redor? Que sonhos estão esperando na sua gaveta enquanto você adia a vida para
quando as coisas estiverem mais calmas? Porque a verdade é que não sabemos quanto tempo temos. Nenhum de nós sabe. Podemos ser jovens e saudáveis hoje e receber um diagnóstico que muda tudo amanhã. Ou podemos viver até os 100 anos. Mas independente da duração, cada dia é uma oportunidade de amar mais, perdoar melhor e fazer diferença no mundo. Não precisa ser grandioso. Pode ser simples, como segurar a mão de alguém que está sofrendo, perdoar uma mágoa antiga, realizar um sonho que está guardado há anos, ou simplesmente dizer: